Esta é a segunda sessão deste capítulo de número 2. Portanto, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 até o versículo de número 16. Assim diz a palavra do Senhor. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim, como em verdade é, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judeia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Amém. Nós iremos orar pedindo a iluminação do Espírito de Deus para que possamos entender e aplicar a sua palavra às nossas vidas. Ó Deus, te damos graças porque mais uma vez, mais um domingo em que lemos em sequência a tua palavra e podemos aprender de ti, ó Deus. Fala ao nosso coração e aplica esta palavra pelo teu Espírito para o teu louvor, para a tua graça, para a tua glória e para a nossa edificação. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, na primeira sessão desse capítulo 2, que foi do verso de número 1 até o versículo de número 12, vimos que o apóstolo Paulo passa a discorrer a respeito de questionamentos da parte dos tessalonicenses sobre sua conduta, caráter, motivação, quando entre eles. Embora Timóteo tenha dado a Paulo um relatório muito positivo quanto à firmeza na fé por parte dos irmãos tessalonicenses, havia suspeitas implantadas pelos judeus, embora não exclusivamente pelos judeus, mas também com a participação dos gentios, de que a intenção de Paulo e dos seus auxiliares era a de obter dos tessalonicenses algum benefício pessoal, como recursos monetários ou algo relacionado à impureza, talvez impureza relacionada ao sexo. Também a obtenção de fama e admiração por parte dos tessalonicenses. Estas eram as suspeitas criadas por alguns dentre os tessalonicenses. Paulo e seus companheiros eram acusados de enganadores, bajuladores, gananciosos e fraudulentos. Diziam seus oponentes que a estada deles entre os tessalonicenses não havia trazido qualquer benefício. O trabalho de Paulo e dos seus associados tinha sido em vão e inútil. Isto era o que estes falsos irmãos afirmavam. Paulo, então, nesta sessão, que foi do verso 1 ao verso 12, baseado em provas, ele traz algumas refutações a respeito destas ameaças e destas suspeitas. As suas refutações, as suas provas, se baseiam não somente naquilo que eles falaram,
como também com relação ao procedimento de Paulo, de Silas e Timóteo entre eles. Ele faz um apelo à memória e às consciências dos tessalonicenses, pois estes eram testemunhas oculares de tudo o que se passou entre eles por ocasião da pregação por 3 sábados na sinagoga e durante o tempo restante no qual puderam estar com eles antes de serem perseguidos e ameaçados de morte, resultando na sua fuga para Bereia, Atenas e Corinto. A visita deles, Paulo, Silas e Timóteo, à cidade de Tessalônica, se deu em meio a perseguições por parte dos filipenses. Não faria qualquer sentido o apóstolo e seus auxiliares se exporem ao mesmo perigo pelo qual haviam passado em Filipos. A mensagem deles era a mensagem das boas novas do Evangelho, o qual havia produzido nos Tessalonicenses bons resultados, e que eles fizeram isto com base na confiança em Deus e não nos homens. Além disso, o sustento deles, Paulo e seus companheiros, havia sido obtido pelo esforço próprio, trabalhando dia e noite na produção e comercialização de tendas. E isto em meio de muito trabalho eclesiástico e perseguições sem fim. A única intenção deles foi a de agradar a Deus somente, fazendo sua vontade e andando de forma piedosa, justa e irrepreensível. Haviam agido como uma mãe que cuida do próprio filho e como um pai que instrui, consola e adverte os seus filhos. Estavam dispostos, se fosse o caso, a oferecer a própria vida por amor dos irmãos tessalonicenses, de maneira que eles fossem realmente alcançados e edificados pelo Evangelho. Agora, a partir desta nova sessão, do verso 13 ao verso de número 16, Paulo volta a falar do fruto de seu trabalho, elogiando novamente os irmãos da Tessalônica e deixando claro que o trabalho pastoral se estende para além dos limites físicos e geográficos e sempre na dependência de Deus e do seu Espírito. Os irmãos também lembram que no verso 5 do capítulo 1, Paulo havia dito: porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Dito isto, tudo o mais, além do versículo de número 5, o 6 em diante, em especial o verso de 1 a 12 do capítulo de número 2, são uma extensão e um desenvolvimento das palavras citadas, lidas do versículo de número 5. Ou seja, após o verso de número 5 do capítulo 1, Paulo se estende e elabora mais a respeito do assunto ali mencionado. Já no versículo de número 6 do capítulo 1, quando Paulo diz: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Isto que é dito no capítulo 1, verso de número 6, é agora nesta nova sessão, do verso 13 ao 16, desenvolvido. Ou seja, o versículo de número 6 do capítulo 1 passa agora a ser estendido e desenvolvido
do verso 13 ao verso 16 do capítulo 2. Em especial, na segunda metade do versículo 14 em diante. Observe que, enquanto Paulo havia refutado com provas as maledicências dos seus opositores, apelando às lembranças e consciências dos irmãos, Paulo aqui, do verso 13 ao 16, prova quem são de fato os maus intencionados, os seus oponentes, que não haviam se arrependido, e o qual o fim deles seria trágico. É assim que ele conclui, portanto, esta sessão. Agora, nos dirigindo especificamente para a sessão que acabamos de fazer a leitura, ou seja, do verso 13 até o verso 16 do capítulo de número 2, nós vamos observar primeiramente aquilo que na teologia sistemática é conhecido como graça irresistível, ou chamada eficaz, ou ainda a doutrina da vocação eficaz. É sobre isto que o apóstolo Paulo nos instrui no início desta sessão, em especial, verso 13 e verso 14, até a primeira metade, é isto que nós veremos. Paulo volta a fazer um elogio aos Tessalonicenses por aquilo que Deus havia feito com eles, pelo seu Espírito. Aquilo que nós lemos no versículo 6 do capítulo 1. Por isso que eu digo que aqui no verso 13 e 14 é um desenvolvimento e uma extensão daquilo que nós já vimos no versículo 6 do capítulo 1. Nós temos uma parábola semelhante à parábola que nós lemos na nossa liturgia, em Mateus capítulo 13. E é a partir da leitura do capítulo 13 de Mateus, que nós vamos ler, que nós teremos uma compreensão melhor a respeito daquilo que Paulo nos ensina nesta sessão do capítulo 2. Portanto, observemos Mateus 13, a partir do versículo de número 3 até o verso de número 16, o que é que Jesus nos ensina nesta parábola. Mateus 13, 3 até o 16. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60, a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles não lhes é disso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem.
de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. É isto que Jesus nos conta nesta parábola. Agora observem, neste mesmo capítulo 13 de Mateus, o verso 20 até o 23. O que foi semeado em solo rochoso, e aqui Jesus explica a parábola, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Portanto, esta introdução e, em especial, a leitura desta parábola nos abre a mente, nos abre o entendimento para que possamos compreender aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina nesta sessão. Portanto, observemos o que nos é dito a partir do versículo de número 13 deste capítulo 2 da primeira carta aos Tessalonicenses. Mais uma vez, diz assim: outra razão, diz o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, ainda temos nós, Silas e Timóteo e Paulo, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Assim, o apóstolo Paulo introduz o seu elogio aos Tessalonicenses. Observe que aqui o apóstolo Paulo, ele nos dá a razão pela qual ele é grato a Deus pela vida dos Tessalonicenses. E ele basicamente vai utilizar 3 verbos ou 3 palavras. A primeira delas, e é o motivo da gratidão do apóstolo Paulo, é que eles receberam a palavra. É o primeiro verbo aí encontrado. Observe, tendo vós recebido a palavra. É o que ele nos diz aí, mais ou menos na metade do nosso verso. O outro verbo, e a outra palavra que é encontrada, é o verbo acolher. Observe, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Então, eles receberam a palavra, e nós partimos já do pressuposto que, obviamente, eles receberam porque ouviram a palavra pregada por Paulo, Silas e Timóteo. Portanto, eles receberam a palavra, mas não somente. Eles acolheram a palavra, e não como palavras de homem, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus. E não somente receberam, não somente acolheram, mas observem o resultado desta palavra que foi acolhida na vida dos Tessalonicenses. Ele diz: o qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Então eles receberam
Eles acolheram, e esta palavra implantada no coração deles, porque eles acolheram, surtiu efeito. As graças dadas pelo apóstolo Paulo neste verso é especificamente porque eles acolheram a palavra de Deus. Não é simplesmente porque eles receberam ou ouviram, embora, claro, isso esteja incluído, mas é em especial porque eles acolheram a palavra de Deus, cujo efeito se viu e se prova pela eficácia desta palavra, operada pelo Espírito Santo, conforme ele nos diz no versículo 6 do capítulo 1, por isso que aqui é um desenvolvimento do verso 6 do capítulo 1, e que ele vai fazer referência no versículo de número 14, que veremos já já. Então, observe inicialmente o verbo que ele usa. Eles receberam a palavra. O autor de Hebreus, no seu livro, no capítulo 12, versículo 28, vai falar nestes termos. Observe, Hebreus 12, 28. Diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, diz o autor de Hebreus aos Hebreus, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Observe, os verbos utilizados aqui, receber e reter, derivam do mesmo verbo utilizado lá em Tessalonicenses. Eles receberam e acolheram. Eles receberam e retiveram a palavra. Isto que ocorreu entre os hebreus foi o mesmo que ocorreu entre os tessalonicenses. Eles não somente ouviram, mas eles retiveram, acolheram a palavra em seus corações. Por este motivo, a palavra surtiu um efeito permanente na vida daqueles irmãos. É isto que diz o autor à carta aos Hebreus, ao livro dos Hebreus, e é isto que nos ensina aqui o apóstolo Paulo. Eles ouviram a palavra e eles inicialmente receberam esta palavra. E, segundo o verso 6 do capítulo 1, receberam com alegria no Espírito, diz o apóstolo Paulo. Observe a similaridade que há entre isto e a parábola do semeador, na qual a semente foi implantada e produziu a 100, a 60, a 100 por 1, única e exclusivamente naqueles corações que acolheram a palavra, que a palavra foi implantada no coração. Estes produziram frutos, mas ai daqueles que ouviram a palavra e não retiveram em seu coração. A parábola nos diz que, pelo menos de 3 maneiras, os homens que ouviram rejeitaram a palavra, não acolheram. Ouviram a palavra, mas não acolheram em seus corações. Por isso que não surtiu efeito na vida deles. E muitos desses hoje são meros cristãos nominais. Se professam cristãos, confessam que Jesus é o Senhor, mas esta palavra não tem efeito em sua vida. Nenhum efeito em sua vida. Sendo assim, eles receberam, eles ouviram, mas não acolheram. Se nós ouvimos a palavra de Deus a cada domingo e ela não surte efeito em nossa vida, isso significa dizer que nós somos meros religiosos professos, mas que de fato não somos cristãos. Este é o ensino das Escrituras Sagradas. A palavra,
ela tem que ser acolhida, ela tem que ser implantada. Observe agora o que nos é dito com o verbo acolher. Vejamos, por exemplo, em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2:10, quando negativamente Paulo fala o contrário deste acolhimento. Ele diz: e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O amor da verdade é o próprio Evangelho, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Eles não acolheram o amor da verdade. Por isso Paulo diz: perecerão. E Tiago, a carta de Tiago, capítulo 1, verso 21, também bem conhecida de nós. Tiago, no capítulo 1, verso 21, diz o seguinte: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual, diz ele, é poderosa para salvar a vossa alma. Observe, palavra recebida, mas não implantada, não acolhida, não tem qualquer resultado, portanto, as pessoas se tornam meros religiosos. É isto que nos ensina a palavra. E esta palavra, ela não somente tem como resultado a salvação de nossas almas, mas a perseverança dos santos. Observe o restante. Então nós vimos que a palavra foi ouvida, que a palavra foi recebida, que a palavra foi acolhida, e observe agora o que diz logo em seguida: não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Eles receberam não meramente como palavras de um homem inteligente, de um homem religioso, de um homem intelectual, de um homem que conhecia a lei do Senhor. Mas quando a ouviram, eles a ouviram não como palavra de Paulo, não como palavra de Silas, não como palavra de Timóteo, não como uma filosofia, não como palavras sábias, mas a ouviram como palavra de Deus. E diz o apóstolo Paulo, ainda reforçando, como de fato é palavra de Deus. Portanto, a palavra do Evangelho, proclamada com os nossos lábios, a palavra ouvida e a palavra lida nas Escrituras Sagradas, são de fato palavra de Deus. Aqueles que pregam a palavra de Deus estão a pregar a palavra de Deus. Não são coisas inventadas por uma mente brilhante que de repente resolveu criar uma nova religião. Mas foram homens inspirados por Deus, capacitados por Deus para proclamar a vontade de Deus para as nossas vidas. É por isso que Paulo diz que o que eles fizeram foi palavra de Deus. E já fazendo alguma aplicação, eu vou fazer uma citação de Matthew Henry, que é um escritor, um pastor famoso, um comentador famoso de séculos passados, quando ele diz: aqueles que anunciam suas fantasias ou injunções como sendo palavra de Deus devem ser realmente repreendidos. Por quê? Quantas igrejas não fazem do púlpito um lugar de entretenimento, um lugar de palavras suaves e vazias, e que não produzem absolutamente nada na vida das pessoas, simplesmente as torna religiosas.
às vezes torna a igreja um circo, ou um lugar de diversão, ou um lugar de diversão meramente, ou um lugar de entretenimento. É por isso que estes homens, eles devem ser repreendidos severamente. E é isso que o apóstolo Paulo faz. Observe o restante, o final deste verso de número 13. Ele diz: com efeito, visto que vocês acolheram, visto que é palavra de Deus e não palavra de homens, está operando eficazmente em vós os que credes. Obviamente, esta palavra só se torna eficaz na vida dos homens que creem verdadeiramente, ou seja, que acolheram a palavra anunciada, pregada em seus corações. Nestes, a palavra implantada tem efeito, tem consequências. A causa é a palavra de Deus sendo aplicada pelo Espírito Santo. Há um chamado, uma vocação externa, onde todos os homens ouvem, como aqueles da parábola, mas há uma vocação eficaz interna, aplicada pelo Espírito Santo de Deus, na vida dos que creem. A palavra que aqui é utilizada como operando eficazmente é a palavra de onde deriva energia. E esta palavra, este verbo aqui utilizado, é no sentido de uma energia permanente. Ela não surtiu efeito somente quando eles ouviram e receberam a palavra, mas continuava operando na vida daqueles tessalonicenses que creram, de forma permanente. Por isso que é traduzido como operando eficazmente. Por quê? Porque teve um efeito, teve um resultado. Portanto, nós temos a causa e agora nós temos a consequência. Esta consequência será discorrida pelo apóstolo Paulo no verso seguinte. Portanto, no verso de número 14, nós temos, de fato, as provas de que aquela palavra, de fato, foi implantada. De que aquela palavra, de fato, estava a surtir efeito na vida dos crentes. Portanto, nós temos aqui aquilo que na teologia sistemática chamamos de perseverança dos santos. Na verdade, é Deus que persevera. E nós perseveramos porque Deus persevera conosco. Ele é misericordioso, Ele é paciente, Ele me suporta. Imagina só, Ele suporta você, o seu mau humor, as suas reclamações, as suas críticas, mas Ele quer que você amadureça, que você cresça. Então, é diferente do que muitos evangélicos acreditam. Eles acham que o evangelho é somente para a salvação das almas. É um bilhete seguro para o céu e acabou. E nas suas igrejas só se fala nisso e só se fala nisso e os crentes não crescem, os crentes não amadurecem, os crentes não conhecem a Deus, o Deus que os salvou. Paulo, portanto, ao falar dessa perseverança, ele diz no verso 14: tanto é assim que a palavra está sendo operada eficazmente em vós. Prova disso é como se ele estivesse a dizer, prova de que a palavra foi eficiente e eficaz. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Por quê? Porque também padecestes da parte dos patrícios
as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Então, Paulo está a explicar por que é que ele chegou à conclusão de que a palavra de Deus, que havia sido anunciada àqueles tessalonicenses, estava surtindo efeito, estava sendo operada eficazmente na vida deles. Por quê? Porque mesmo em meio a perseguições, mesmo em meio a sofrimentos, mesmo em meio a aflições e novos convertidos, eles continuavam firmados na palavra de Deus. A operosidade da fé, a abnegação do amor e a paciência firme daqueles irmãos, estas coisas eram provas de que, de fato, a palavra de Deus estava operando eficazmente entre eles. E ele vai comparar a conversão desses novos convertidos com a conversão dos judeus da Judéia, registrada lá no livro de Atos dos Apóstolos. Porque vocês lembram, logo no início, na narrativa de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, os novos convertidos judeus, foram perseguidos, mortos, inclusive pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Tiago foi morto, Estevão foi morto com a aprovação de Paulo, mas estes crentes da Judéia permaneceram firmes. Paulo compara os tessalonicenses e a conversão deles e o efeito produzido na palavra, na vida dos tessalonicenses, com o mesmo que ocorreu na Judéia. E é por isso que Paulo faz essa comparação. E assim como os crentes da Judéia eram imitadores dos apóstolos e de Cristo, os crentes de Tessalônica eram imitadores dos crentes da Judéia, mesmo sem conhecer, mesmo e apesar da distância geográfica. Isto é importante como uma aplicação para nós. Neste tempo, e no período da Reforma Protestante, ocorrida aqui na Europa, se você visitasse uma igreja em França, Holanda, Suíça, Inglaterra, Escócia, vocês não teriam dificuldade com os cultos, com o ensino, com a pregação, porque havia um padrão, havia uma unidade entre as igrejas reformadas. Não havia esse evangelicalismo que nós encontramos hoje, infelizmente, a ponto de chegar alguém e visitar a igreja como quem visita um supermercado e não encontrar na prateleira os seus sabores, eles vão em busca de uma outra igreja. Ora, se busca a igreja pela fidelidade da palavra e não pelos gostos pessoais que me agradam. Por quê? Porque a palavra que é pregada é palavra de Deus. E eu pergunto, qual crente não quer estar a ouvir palavra de Deus e não palavra de homens? Qual crente não tem este efeito produzido na vida destes irmãos tessalonicenses que se tornaram imitadores, mesmo em meio a ofensas e perseguições? Eles, portanto, eram crentes verdadeiros. Aqui, portanto, neste verso de número 14, Paulo fala da consequência dos efeitos de uma palavra verdadeiramente implantada. Leiamos novamente. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia. Não havia apenas uma assembleia, uma igreja na Judéia. Haviam várias igrejas. Havia várias igrejas na Judéia. E os crentes tessalônicos se tornaram imitadores deles, por quê? Porque tinham o mesmo padrão de fé.
não é porque eles foram lá, viram e imitaram. É porque a palavra de Deus surtiu o mesmo efeito que com os crentes da Judéia. E eu pergunto, por que hoje há um leque, há uma variedade de igrejas e cada uma de um jeito diferente? Eu não me refiro aos detalhes engessados. Há, obviamente, diferenças, isso é absolutamente natural. Mas eu me refiro ao princípio fundamental e básico de se sujeitar à palavra de Deus e, em especial, aquilo que é muito claro. E uma das coisas que é muito clara na palavra de Deus diz respeito àquilo para o qual nós fomos feitos. E para que nós fomos feitos? Para glorificar a Deus e nos satisfazermos nele, gozarmos para sempre. Portanto, deve existir um padrão e deve haver um princípio, ou seja, nós estamos aqui primariamente, principalmente, para adorar a Deus de acordo com a vontade de Deus, porque é palavra de Deus. Nós estamos aqui para ouvir o Evangelho na sua pureza e na sua totalidade, que implica não somente em coisas boas e agradáveis, mas muitas vezes coisas desagradáveis, e ainda assim devemos perseverar. É isso que nos ensina a palavra de Deus. E com relação a isto, eu gostaria que os irmãos abrissem a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Filipenses 1, 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Padecer por Cristo, sofrer por Cristo, é graça, tanto como é graça crer, ter fé, esta coisa boa que é crer, que é ter fé. Não é uma coisa boa? Não é uma bênção? Paulo diz que padecer também é graça, porque é através dela que nós somos amadurecidos. É por isso que o apóstolo Paulo dá graças a Deus também por isso, pelo padecer. E ele, nessa metade deste verso 14, ele agora passa a falar dos seus opositores. Aqueles que falavam mal do apóstolo Paulo e dos seus associados, Paulo agora vai mostrar a verdade. Vai dizer que eles é que são impuros. Eles é que são mentirosos. Eles é que perseguem a palavra de Deus. Observe, da parte dos vossos patrícios, metade do verso 14. As mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Paulo diz que os tessalonicenses estavam sofrendo da parte de judeus e também de gentios, especialmente de gentios, neste caso aqui, lá em Tessalônica, o mesmo que os judeus sofreram da parte dos próprios judeus. Diz o apóstolo Paulo, os seus conterrâneos, os seus cidadãos. E ele então desenvolve isso no verso 15, falando assim dos judeus opositores, os quais não somente mataram, agora observem o que foi que os judeus fizeram, e vocês lembram da parábola do semeador, não é? E vocês lembram também de Mateus 21, 33 a 46, que lemos na nossa liturgia, parábola que o Senhor Jesus Cristo contou, se referindo aos judeus. Diz assim, verso 15, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens. Observe que há uma progressão. Eles mataram o Senhor Jesus Cristo, mas não ficou nisso. Lembra da parábola que o dono da terra mandou os servos, eles mataram, por último mandou seu filho, mas o que foi que eles fizeram com o filho? Mataram o filho.
Mas esses judeus, será que eles mataram literalmente Jesus? Sim. Quando a igreja é perseguida, quando a palavra de Deus é cancelada e se impede de ouvi-la, nós, na verdade, estamos matando o Senhor Jesus Cristo, porque cancelamos a sua voz, tapamos a sua boca. Então, eles mataram o Senhor Jesus Cristo, mataram os profetas, uma referência aos profetas do Antigo Testamento, perseguiram os apóstolos e os seus auxiliares. Resultado, não agradam a Deus, e sim a homens. E por último, são adversários de todos os homens, crentes, seja judeu, seja gentio. Por último, verso 16. Veja que há um crescente aí. A coisa vai se complicando para os judeus. Mataram Jesus, os profetas, perseguiram os apóstolos e seus auxiliares, continuam a perseguir, porque a palavra de Deus diz que hoje há muitos anticristos pelo mundo afora. Observe verso 16. A ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. Resultado, a ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Ora, Deus não é um Deus de amor, mas Deus é um Deus de justiça. E aqueles que desprezam a palavra de Deus, porque Jesus diz, aquele que comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Portanto, a ira de Deus não cai somente sobre os malvados judeus, mas cai sobre todo aquele que não quer saber da palavra de Deus, ou não levam a sério, mesmo evangélico, mesmo presbiteriano, mesmo reformado, mesmo que vem à igreja todo domingo, mesmo que lê a Bíblia, medita na Bíblia. Estes, de fato, sofrerão as penalidades eternas em virtude da rejeição. Esta rejeição aqui não é definitiva no sentido de que os judeus não podem ser mais salvos. O que Paulo está provavelmente nos ensinando aqui é que os pecados destes judeus perseguidores chegou ao clímax, chegou a ser final, porque não tem mais retorno. Como diz Hebreus 6, Hebreus 10, não tem mais retorno. É por isso que a ira de Deus sobreveio contra eles, não a favor, mas contra, definitivamente, ou, conforme outras versões, afinal. Chegou ao clímax, chegou, transbordou, é isso que significa a palavra, como um cálice que é enchido de vinho e que transborda. O cálice da ira de Deus transbordou. Já não tem qualquer esperança para estes homens, é o que ensina o apóstolo Paulo. Agora, palavras de consolo, palavras de esperança. Jesus Cristo continua a falar. Ele veio para nos trazer a verdadeira paz, que não é aparente, é paz no coração. Ouça a palavra de Deus, mas acolha esta palavra. Porque ele diz, minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. E ele diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, você que acolheu a palavra, tem bom ânimo, mesmo em meio a dificuldades, angústias, a dores, porque Jesus já fez isso em nosso favor. Jesus já fez isso em nosso lugar. O que nos resta é ouvir a palavra como palavra de Deus, é acolhê-la em nosso coração e recebermos a bênção da transformação, da alegria do Espírito Santo sobre nossas vidas. Teremos aflições,
mas teremos bom ânimo. Deus nos fala hoje. As palavras aqui proferidas e ouvidas são palavras de Deus e não palavras de homens pecadores, e de fato são, mas sobretudo é palavra de Deus. Portanto, creia neste Evangelho, acolha no seu coração, e Deus certamente há de lhe abençoar e de trazer consolo e paz ao seu coração, esperança da vida eterna, esperança de que os nossos corpos serão ressuscitados, como o apóstolo Paulo nos ensina aqui, de que Jesus voltará, estabelecerá definitivamente o seu reino eterno, novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Há lugar para você nesta manhã. Abra o seu coração, porque é o Espírito que fará isto em você. Mas como você é um agente livre, acolha esta palavra, porque a ira de Deus vem. Mas Deus é bondoso, amoroso e misericordioso, e Ele aguarda que você acolha esta palavra, além de ouvi-la. Que Deus assim, irmãos, tenha misericórdia de todos nós, e que o seu Filho Jesus, por sua obra na cruz, maldita pelo seu Espírito, aplique estas palavras ao nosso coração, para a sua honra e glória. Amém. Amém. Oremos. Ó Deus, damos graças por tua bendita palavra, a qual ouvimos, e que é poderosa e que é eficaz para aqueles que creem e que não somente recebem, mas acolhem a tua palavra. Ó Deus, que não sejamos como aqueles que rejeitam a tua palavra, não porque somos melhores, pelo contrário, muitas vezes somos piores, mas porque precisamos de ti, porque temos a quem recorrer, temos aquele que nos socorre, temos aquele que nos aceita e nos recebe pelos méritos de Jesus na cruz do Calvário. Se nós não precisássemos de ti, teríamos uma outra esperança, mas uma falsa esperança, porque precisamos de ti. Portanto, aplica a tua palavra ao nosso coração, para a nossa transformação, para o nosso amadurecimento, e para a tua glória nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.